850 mil pessoas estão encarceradas no Brasil. O país tem a terceira maior população carcerária do mundo, segundo os dados oficiais mais recentes de 2023. E 24% dos detentos ainda não foram julgados. São chamados presos provisórios, uma situação que gera superlotação nos presídios e prejudica a ressocialização. A falta de acesso à justiça está no cerne do problema. Para procurar soluções, o governo Lula III criou logo no início do mandato a Secretaria de Acesso à Justiça, chamada de SAJU. Ela está dentro da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem entre suas atribuições prevenir conflitos fundiários e combater o racismo institucional. Para analisar os avanços e os desafios do acesso à justiça, o BDF Entrevista de hoje recebe a secretária Sheila Carvalho. Vinda do movimento negro e de organizações populares, Sheila é uma das fundadoras do grupo Prerrogativas e da Coalizão Negra por Direitos. Também foi presidenta do Comitê Nacional para os Refugiados. Olá, eu sou Igor Carvalho, sou jornalista do Brasil de Fato. Está no ar mais um BDF Entrevista, sempre com temas atuais ligados à agenda política do país. E hoje, como vocês já viram aí no VT de abertura, eu converso com Sheila Carvalho, secretária de Acesso à Justiça. Sheila, muito obrigado. Muito tempo querendo que você venha aqui, muito tempo querendo escutá-la. Te agradeço demais que você tenha aceito esse convite, viu? Muito obrigada, Igor. Para mim é uma alegria estar aqui falando com o pessoal do Brasil de Fato, né? Uma mídia que eu leio sempre. A gente não conseguiu no presencial, mas aqui estamos, né, para fazer essa entrevista. Legal. Sheila, eu queria começar falando um pouco sobre a SAJU, né, sobre a secretaria que hoje você chefia. Eu queria que você explicasse para quem está em casa agora, para quem está nos assistindo, o que é acesso à justiça e por que no Brasil nós tivemos que criar uma pasta específica para cuidar desse tema. Há diversas interpretações do que é o acesso à justiça, né? Muito popularmente, quando a gente pensa em acesso à justiça, a gente pensa em um juiz, um tribunal, um processo, sendo que o que a gente quer trazer para a lógica de acesso à justiça é acesso a direitos, é fazer a efetivação daquilo que está escrito na nossa Constituição Federal, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nas convenções internacionais de direitos humanos que o Brasil adere, como políticas reais que façam parte da vida da população brasileira, né? Esse é o nosso desafio, fazer com que essas portas para o acesso a direitos sejam abertas, né? E que esse direito possa ser efetivado e praticado na vida cotidiana. E esse foi o espírito da criação da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça no momento da transição do governo ali em final de 2022 para 2023, de que a gente tivesse um espaço institucional voltado para a construção de políticas de justiça, para a democratização da justiça, democratização do acesso à justiça, ou seja, que a gente conseguisse criar políticas que não só fossem realizadas ou inerentes por instituições de justiça, mas que trouxesse a participação popular, uma construção comunitária, um olhar comunitário para a construção dessas políticas de justiça, que pudessem fazer um diálogo mais forte entre instituições de justiça, instituições públicas, com organizações da sociedade civil e movimentos sociais, e para que a gente pudesse melhor pavimentar esse caminho do acesso a direitos no Brasil, que nós sabemos que ainda é um grande desafio para a maior parte da população brasileira. Ô Sheila, é a primeira experiência que nós temos no Brasil de uma secretaria específica de acesso à justiça? É a primeira vez?
Exatamente, é a primeira vez. Se a gente for ver a estrutura histórica do Ministério da Justiça ou estrutura de instituições de sistema de justiça no Brasil, nós já tivemos na história uma Secretaria da Reforma do Judiciário que foi estabelecida no momento em que teve uma emenda constitucional que alterou substancialmente a forma organizativa da justiça no Brasil. Foi essa emenda, inclusive, que criou o Conselho Nacional de Justiça, que possibilitou a construção das defensorias públicas. Naquele momento foi criada a Secretaria de Reforma do Judiciário, que tinha como uma das suas funções principais também pensar o acesso à justiça, mas pensar as instituições de justiça. Hoje, o que a gente vê como mais importante para efetivação do acesso à justiça é pensar políticas mais direcionadas e políticas interseccionais. E por isso a criação de um mecanismo como a Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, em que a gente possa sim trabalhar com as instituições, então podemos sim trabalhar com o Judiciário, o Ministério Público, as defensorias públicas, a Ordem do Advogado, as ordens dos advogados brasileiros, né, o OAB, a OAB Nacional, as OABs regionais, outras instituições de defesa de direitos, né? Então temos muitas, mas também as organizações da sociedade civil, os movimentos, outras articulações de defesa de direitos, para que eles também passem a ser parte integral do processo de formulação pública da política pública de justiça, da política pública de acesso à justiça. Então, o que a Secretaria hoje faz é ser ponte, ser caminho para a efetivação de um acesso à justiça mais integral no Brasil. Foi um desenho que a gente fez durante esse período de transição entre governos, né, para essa nova gestão do governo Lula 3, e foi uma demanda que veio desses movimentos, dessas organizações, de pessoas que estão pensando a justiça no Brasil e que vê o direito constitucional do acesso à justiça como algo ainda que é muito desafiador e que a gente precisa se valer de outros mecanismos, inclusive, né, instrumentos institucionais, como é a secretaria, para que a gente consiga exercê-lo na prática. Ô Sheila, hoje o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. 24 com cerca de 900 mil pessoas presas. 24% desses presos são provisórios, não foram julgados, não tiveram ainda seus processos transitados em julgado. O que isso nos diz sobre o acesso à justiça? Onde falhou toda a cadeia de acesso à justiça para que 24% dessas pessoas, qual é o perfil delas? Para a gente compreender um pouco onde pode ser extremamente relevante esse debate sobre acesso à justiça. Acho que é importante a gente destacar, quando a gente está falando de acesso à justiça, a gente também está trazendo elementos culturais que são fundantes e estruturantes do que é a justiça brasileira. Quando a gente olha os números do encarceramento em massa no Brasil, isso fica muito evidente da cultura hoje existente dentro do nosso sistema de justiça, que é uma cultura dedicada ao encarceramento, a políticas de encarceramento, uma cultura muito resistente de políticas de justiça para que a gente pense outras alternativas de resolução de conflitos sociais que não o encarceramento e que não conseguem ter essa percepção mais holística do perfil daquela pessoa que está em situação de cárcere e outras políticas que eram necessárias que fossem tomadas para que a gente tivesse uma redução. Estou colocando tudo isso como um contexto porque é algo muito complexo para a gente analisar só como um processo de acesso à justiça. É um problema de cerceamento de acesso a direitos que vem anteriormente, a questão dos problemas do acesso à justiça, ao processo burocrático e que vai de encontro a uma dinâmica de cultura do que é hoje o próprio sistema de justiça no Brasil. Então, isso envolve outras instituições. Se a gente for ver toda a produção legislativa que a gente tem hoje no Brasil, ela é voltada para a resolução de conflitos através da criação de mais penas
penas, de mais punibilidade, de criação de mais crimes, né, sem fazer necessariamente uma análise de se é realmente a resposta mais viável, mais efetiva. Quando o judiciário está aplicando a lei, sempre a resposta vai ser a mais dura, né? Raramente vai se fazer ali uma análise sobre outras alternativas que podem ser realizadas, e há, por vezes, uma demora nas respostas em processos judiciais, o que leva a uma situação mais grave de um aprisionamento, de uma situação de encarceramento provisório. A gente tem experiências muito interessantes no Brasil de tentativas de reverter os nossos índices de encarceramento provisório. Uma delas, por exemplo, são as audiências de custódia, que a gente vai ver que volta e meia ela vira um objeto de ataque da extrema-direita brasileira, né? O que são as políticas hoje de audiência de custódia? É uma política de justiça voltada para a situação de encarceramento provisório, que vai colocar ali um protocolo a ser seguido para avaliar se é necessária que aquela pessoa fique em um sistema de privação de liberdade enquanto responde o processo judicial. Ou seja, né, tentar fazer uma garantia mínima ali de direitos baseada em critérios de periculosidade, né, para tentar reverter esse cenário de um alto índice de encarceramento. Mas a gente sabe que há muita resistência da sociedade, muita resistência do próprio judiciário, muita resistência de outras instituições de justiça para que a gente consiga fazer essa política ser melhor aplicada na prática, né? Essa política ela foi institucionalizada no Brasil através do Conselho Nacional de Justiça, numa época em que o hoje ministro da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, ele era presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, né? Ele, como magistrado, inclusive, ele fez as primeiras audiências de custódia em todos os estados do Brasil, institucionalizando uma política que era prevista pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, mas por resistência nossa, resistência do nosso judiciário, nunca tinha sido executada no território nacional. Isso era um desafio. E volta e meia, quando a gente vê uma situação em que a questão do combate à criminalidade está nos holofotes midiáticos, o primeiro instrumento que eles vão atacar é a audiência de custódia, que nada mais é do que uma política de justiça que tenta garantir o mínimo do razoável dentro de um devido processo legal. Ou seja, não cria novas alternativas de enfrentamento, combate à criminalidade, que é o que realmente a gente quer e realmente o que a nossa sociedade precisa, né? Vai logo para uma política voltada para o encarceramento. Então, hoje a gente tem um desafio cultural muito grande. Para além disso, é extremamente importante que a gente invista em defesa, que é ainda uma questão muito difícil no Brasil. As defensorias públicas, ela é uma política de justiça recente no nosso país, é uma instituição pública de acesso à justiça que surgiu há poucos anos, e hoje a gente tem defensoria pública em todos os estados do país. E as defensorias públicas, por vezes, que têm um papel mais ativo em ingressar com habeas corpus, em tentar reverter essa cultura de encarceramento por parte dos justiça. Então, é importante que elas sejam fortalecidas. Um dos projetos que a gente tem desenvolvido na Secretaria de forma central é o Defensoria em Todos os Cantos, uma estratégia nacional de expansão do acesso à justiça através do fortalecimento da Defensoria Pública, porque a gente quer que as defensorias públicas estejam dentro do sistema prisional, a gente quer que as defensorias públicas estejam nas periferias, a gente quer que as defensorias públicas estejam nos campos, a gente quer que as defensorias públicas estejam a serviço de conseguir atender quem mais precisa. E quem mais precisa que normalmente vai precisar ali de uma defesa no campo criminal e que vai conseguir aí ter uma defesa de qualidade para que a gente não precise chegar a esses cenários de encarceramento desnecessário. Ô Sheila, você tem andado algumas regiões do país divulgando e lançando
o programa Jovens Defensores Populares. Eu não sei se é desse programa que você já estava falando agora, tá? É uma parceria com algumas Não, era entidades. outro. É Os outro. Jovens Defensores Populares é outro. É outro. Que é uma parceria com entidades da sociedade civil, movimentos populares. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu estive em São Paulo, no lançamento de São Paulo, extremamente interessante, mas eu queria que você falasse um pouco para quem nos escuta, nessa linha de que você estava falando que promover alternativas, né? Identificar os problemas e promover alternativas, me pareceu uma saída muito interessante. Eu queria que você falasse sobre a natureza desse projeto e que linha você pensou para ele? Os Jovens Defensores Populares, ele para nós é fundamental porque ele é de encontro com uma lógica de que o acesso à justiça ele não se dá somente por instituições de justiça, ou seja, para a gente conseguir efetivar um acesso à justiça, a gente precisa aprimorar os mecanismos de empoderamento jurídico comunitário. Os Jovens Defensores Populares é uma iniciativa de empoderamento jurídico comunitário. O que isso significa na prática? Nós estamos formando agentes comunitários de justiça, ou seja, né, jovens aí entre 15 e 29 anos nos territórios, mobilizados através de organizações, movimentos sociais, entidades que têm ali ações comunitárias. Eles passam por um processo de formação em acesso à justiça, ou seja, o que são os direitos, o que é direito à saúde, o que é direito à educação, como eu reivindico o meu direito à saúde, como eu posso pleitear o meu direito à educação, para que serve o judiciário, para que serve a defensoria pública. A gente faz esse processo formativo com eles através de um percurso em que eles vão se transformando em agentes de mobilização de direitos em suas comunidades. É para isso que os Jovens Defensores Populares servem, porque eles acabam sendo ali potenciais de conseguir ampliar o acesso a direitos nas suas comunidades, não só pelo conhecimento que eles detêm, se tornando ali referências, mas também porque o projeto envolve criações de ações comunitárias voltadas para o acesso à justiça. Então, a partir de uma identificação de uma violação de direito nos seus territórios, eles recebem os instrumentos, recebem insumos, recebem as informações necessárias para buscar o caminho para reivindicar esses direitos e reverter essa violação. Então, é um processo de formação combinado com ações comunitárias. Isso tem sido ali a centralidade dos jovens. Hoje nós já estamos em 6 estados brasileiros: São Paulo, Bahia, Pará, Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro. A ideia é que a gente consiga expandir ainda mais, porque há uma disputa real da nossa juventude que a gente precisa fazer na nossa sociedade. E há uma potência real da nossa juventude que nem sempre ela é enxergada. Quando a gente está falando de políticas de justiça e segurança pública, normalmente a única política que chega para os nossos jovens é uma política de morte. O que a gente está querendo proporcionar é uma política de vida, de impulsioná-los para eles serem o melhor que eles podem ser, para que eles tenham um impacto comunitário positivo, para que eles reivindiquem seus direitos, para que eles lutem pelos seus direitos, lutem pelos direitos das suas comunidades, das suas famílias, e que eles façam parte da construção de um Brasil melhor, de um Brasil que garanta o acesso à justiça. Aí eu vou me empolgando com jovens, né? Você vai ver. Mas é importante, nós estamos há semanas e estamos há um ano da eleição e há um debate que se faz desde o primeiro governo do presidente Lula sobre a inserção de jovens na política. E acho que esse é um dos caminhos fundamentais de trazer o jovem para próximo da política, entender que política não é só o que é feito em Brasília, entender que política não é só o que é feito pelo deputado dentro do seu mandato na Câmara dos Deputados ou um vereador na Câmara Municipal. Fundamental. Sheila, eu queria. Você presidiu o Comitê Nacional dos Refugiados e eu queria falar de uma forma mais ampla, não gestão, não o órgão em si. Hoje, queria uma opinião tua sobre isso. Hoje, uma das bandeiras mais importantes para a extrema-direita é o debate sobre os processos de imigração, né? Sobre imigração. Há uma tentativa, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, de forçar, com o uso inclusive da violência, forçar
o êxito dos imigrantes, de expulsar os imigrantes dos países. Eu queria saber, na tua opinião, em que pé isso tá e que pé esse debate está no Brasil. Essa agenda é extremamente importante, Igor, da gente trazer uma atenção, né? Toda vez que a extrema-direita está em expansão, ou está sob risco, né? Eles fortalecem essa figura do inimigo. Eles colocam o inimigo sobre ataque, o inimigo que normalmente é o diferente, e isso tem muito a ser a pessoa migrante, né? A pessoa que está é, num território que eles acreditam que não deveriam estar. Então a gente vê ali na história em vários momentos e nesses últimos anos especificamente, uma intolerância com a figura da pessoa imigrante, e isso tem sido se fortalecendo muito nos discursos da extrema direita, criando assim um inimigo em comum, né? O outro, o invasor. E isso é extremamente grave, né? A gente que trabalha para uma construção de uma política global mais humanitária, que acredita nos mecanismos de cooperação multilateral, que fortalece, por vezes, a importância de um intercâmbio entre os países e favorece políticas, inclusive, de trânsito, de troca, né? Aqui, da perspectiva do Mercosul, a gente tem na perspectiva do Sul Global, a gente tem o Mercosul, que é um mecanismo para nós muito fundamental e que tem um trânsito livre. Nós estamos fazendo todo esse investimento hoje no que é o BRICS, que também dá um processo de troca para nós extremamente rico. E aí a gente vê que está sendo a centralidade da extrema direita, o ataque à pessoa migrante ou ataque ao estrangeiro, né? Vou colocar aqui entre aspas, que é uma nomenclatura que nós, pessoas dos direitos humanos, não se utiliza mais, é extremamente preocupante. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo dos Estados Unidos em que um migrante claramente latino, né, com um fenotipo, né, do que eles acreditam ser latino, foi parado por um carro não identificado por pessoas mascaradas que se diziam ser agentes de migração e que batiam nele, humilhavam ele e tentavam levar ele. E aí teve uma reação das pessoas que estavam ao entorno que falaram: você não pode fazer isso. E aí sempre vem um advogado, né, e fala: apresenta aí esse mandato que você tem contra essa pessoa, né? Por que você está fazendo isso com essa pessoa? Você nem perguntou se essa pessoa estava com os documentos, né, legais, registrados, só foi atacando. E aí nisso eles largaram o homem lá e saíram correndo. Ou seja, essa violência contra a pessoa migrante, essa violência contra o fenotipo migrante, porque às vezes não é nem contra a pessoa migrante, a gente está vendo vários casos nos Estados Unidos que pessoas que nasceram nos Estados Unidos estão sendo atacadas como se fossem migrantes. É uma tentativa de expandir essa cultura fascista, de fortalecer, de criar esse inimigo e, né, colocar em xeque ali toda uma agenda progressista. Isso é extremamente preocupante, porque a gente está vendo que também não se baseia em qualquer tipo de legalidade ou cria legalidades que são absurdas, que não se sustentam em nenhum dos normativos e pactuações que fizemos enquanto comunidade internacional após a Segunda Guerra Mundial, exatamente para evitar esse tipo de barbárie. Então, assim, me entristece muito que a gente tem se tornado cada vez mais benevolentes e tolerantes à barbárie, que um dia nós fizemos uma pactuação, né, de que não se permitiria isso de novo. E a questão da agenda de migração, a gente vê que está na centralidade disso, né? Então, faz parte, eu acho que de outros países, de outros lugares, fortalecerem aí as suas políticas, que tenham uma visão mais positiva, né? Não deixar esse tipo de ação se perpetuar em nossos territórios. E você herdou uma situação muito complicada, né, Sheila? Porque vínhamos de um governo com relações difíceis com os imigrantes do Haiti e da Venezuela, principalmente. É isso? Estou falando algum equívoco aqui?
Eu acho que tinha algumas questões difíceis em relação ao Haiti, e tem um fator racial do Haiti que a gente tem que sempre pensar, porque é uma dificuldade que a população haitiana tem em toda a dinâmica de fluxo migratório ou cooperação internacional, e eu acredito que por ser uma nação extremamente racializada nas Américas, tem sim esse desafio, e isso é necessário que a gente paute. Agora, em relação à questão da Venezuela, o governo anterior se valeu de um sistema de proteção para tentar sustentar uma narrativa contra a esquerda, né? Então, os venezuelanos estão fugindo, né, da esquerda, vamos proteger. Então, foi uma dinâmica um tanto contrária ali, né? Teve outros fenômenos que foram aplicados à Venezuela, não necessariamente o que a gente tem visto enquanto a prática recorrente da extrema-direita. Sheila, eu queria voltar um pouquinho. Na abertura do governo Lula, quando o ministro do STF, Flávio Dino, foi anunciado então como ministro da Justiça e da Segurança Pública, havia uma grande expectativa sobre a formação da sua equipe, né? Era um ministro que vinha da experiência de governador no Maranhão e ele anunciou uma equipe majoritariamente negra, o que foi espetacular para a história recente do país, e foi espetacular, inclusive, para que o próprio governo Lula desse um recado para governantes anteriores, para governadores que estavam assumindo naquele momento. Mas eu lembro que houve um especial entusiasmo com a pasta da Justiça. Por conta da ascensão do Flávio Dino ao STF, essa equipe ela não teve tanto tempo quanto se esperava para trabalhar junto. O ministro Lewandowski assumiu em seguida. Mas você acha que aquela equipe conseguiu avançar sobre o debate sobre o racismo dentro do sistema da justiça? Houve tempo para que esse debate fosse feito? Eu acho que assim, a questão racial, ela é uma diretriz de todo o governo Lula, né? Então isso está dentro de um cenário de que todos os ministérios têm que se desafiar em relação a isso, né? Não só pela criação dessa pasta simbólica, que é o Ministério da Igualdade Racial, mas porque isso é uma diretriz do plano de ações do governo, né? Então todo o PPA tem que ter ações que se relacionam com raça, todo ministério tem que ter um plano de ação afirmativa. Isso é algo que não foi visto antes, então é importante. A gente tem a renovação das leis dos servidores, tem a diretriz de que os cargos do segundo escalão tem que ter ali 30% de pessoas negras, e isso é algo totalmente diferente dentro dessa dinâmica do governo Lula 3. O ministro Flávio Dino, ele foi um grande entusiasta disso, né? E acho que o que chamou a perplexidade das pessoas na época é porque isso nunca aconteceu na Justiça. Tem um quadro aqui, Igor, no Ministério da Justiça, que se chama Sala dos Retratos. São 3 paredes que tem todos os ministros da Justiça nos seus 202 anos de história. E só tem homem branco, né? E toda a história do Ministério da Justiça, o segundo escalão do Ministério da Justiça sempre foi de homens brancos, né? Até a presença de mulheres sempre foi muito pouca dentro do Ministério da Justiça, e o ministro Dino foi um pioneiro de fazer um gesto em relação a isso, de buscar a maior equidade, né? Criar esse caminho para que a gente conseguisse aí atender as diretrizes do governo Lula em relação à questão de raça e gênero. O ministro Lewandowski, inclusive, efetivou isso, né? A gente tem mais diversidade racial hoje no segundo escalão do ministro Lewandowski, mais representatividade de gênero no segundo escalão do ministro Lewandowski, né? Então a gente está vendo que é uma política que tem sido continuada e que tem sido fortalecida. Isso é importante. Eu falo um pouco da minha própria perspectiva, né? E são 202 anos de história. Eu sou a primeira mulher negra a chefiar uma pasta de justiça do Ministério da Justiça, em 202 anos de história. Então, isso é
muito desafiador, né? A gente sabe que aqui a gente quer que mais pessoas negras entrem, a gente quer que mais pessoas negras participam desses processos, que a gente tenha mais olhares sobre isso e que a gente tenha esses olhares em outras áreas que são centrais, né? Porque eu acho que um pouco do nosso desafio é isso. Eu não quero só trabalhar com a agenda de justiça racial. A gente vai sempre trabalhar com a agenda de justiça racial porque isso faz parte da nossa existência, né? Mas a gente quer estar na centralidade da construção da política de segurança pública, na centralidade da construção da política penitenciária, na construção da política do direito do consumidor, na política do direito digital. Estou colocando aqui os exemplos das pastas que existem dentro do Ministério da Justiça, né? São essas pastas também que eu quero ver a existência de pessoas negras atuando, né, sendo consideradas para optar, para estar dentro dessas posições. Eu acho que a verdadeira equidade racial, a verdadeira equidade de gênero é que a gente não ocupe postos só da equidade racial ou só do Ministério das Mulheres, né, mas sim que a gente possa estar em todos os espaços, que é para isso que essas áreas aí atuam, para que a gente tenha uma ampla participação. Ô, Sheila, eu queria ir agora, até situando um pouco a quem nos assiste, né? A Sheila, ela atua, né? É uma operadora do direito, advogada formada e uma das integrantes do Grupo Prerrogativas, um coletivo fundamental de advogados, fundamental no último período no debate sobre a democracia no Brasil, atuou firmemente no período que o presidente Lula esteve preso e se mantém muito próximo desse debate da justiça no país. E aí eu queria, a Sheila é parte fundamental desse grupo, é linha de frente desse grupo. Eu queria uma opinião da jurista Sheila Carvalho, da operadora do direito Sheila Carvalho, sobre o protagonismo que o STF tem tido na vida política do país, Sheila. O que te parece? Isso é um sinal de fortalecimento da democracia ou, como alguns dizem, isso é preocupante para a democracia? Nesse momento, isso é extremamente importante para a democracia brasileira. Eu acho, Igor, que depois desse período que a gente passou, do que foi essa tentativa de golpe, ruptura do Estado Democrático de Direito, mais do que nunca é importante que a gente faça uma defesa ferrenha da nossa Constituição Federal, daquilo que foi pactuado no Poder Constituinte de 88. E aqueles que têm a missão de fazê-lo os guardiões da Constituição que estão hoje no Supremo Tribunal Federal. Por essa Constituição estar em constante ataque dentro da nossa sociedade, eles estão sendo sim muito mais demandados, porque eles têm essa envergadura, esse papel de defendê-la, e eles têm feito isso de uma forma muito importante, inclusive no que foi esse processo de resistência ao golpe que foi tentado no 8 de janeiro. Então, assim, para a gente ter uma harmonia forte entre os três poderes, para que a gente volte a um cenário de estabilidade democrática, que é o que a gente quer, e para que a gente faça com que aquela pactuação do Estado Democrático de Direito que nós tivemos, foi firmada em 88 e continue valendo, a gente precisa também de um Supremo forte, de um Supremo atuante, a gente precisa de um Congresso que cumpra seu papel, e a gente precisa de um Executivo, né, que também ali esteja realizando as suas funções como foi estabelecidas pelo texto constitucional. Eu não vejo que o Supremo está extrapolando seus poderes. Eu vejo que ele está fazendo exatamente aquilo que a Constituição lhe deu a obrigação de fazer, lhe defendê-la quando fosse necessário. E é isso que a gente está vendo nos tempos como hoje, né? Que são realmente tempos muito desafiadores. A gente tem visto essa Constituição ser questionada constantemente. E é isso que a gente está tentando fazer valer, é isso que a gente está tentando defender. O nosso Estado democrático de direito, o nosso Estado soberano, o nosso Brasil soberano. E enquanto isso estiver em xeque, né, o Supremo tem a legitimidade dessa atuação. Ô, Sheila,
há um debate entre juristas sobre o STF, que ele tem atuado, essa atuação firme do STF no último período, desde o governo Bolsonaro para cá, a firme posição do STF, do TSE, né, no período das eleições, mas que todo esse aparato que tem ganhado notoriedade acaba por esconder uma atuação do STF, de alguns ministros, uma certa seletividade penal contra negros e pobres, um atraso do STF no debate sobre questões ligadas às populações dos povos originários, quilombolas, indígenas. Você acha que, de fato, esse momento em que o STF tem se tornado um protagonista em defesa da democracia, isso tem ajudado a acobertar outros aspectos, outras camadas da rotina do STF que não estão à luz da sociedade? Eu acho que a defesa da democracia ela passa também pela defesa dos grupos contramajoritários, né, digamos assim, ou as nossas minorias políticas sociais. Fazer essa defesa é também defender esses grupos e a proteção deles que a Constituição lhes oferece. Se a Constituição ruim, dificilmente a gente vai ter essa proteção garantida a esses grupos socialmente minoritários, mas que representam a maior parte da sociedade. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, ele tem sido um tribunal que reconhece o direito desses grupos contramajoritários. Tem sido, por vezes, o último locus de defesa de direitos humanos, de defesa de populações negras, quilombolas, indígenas. Tem sido. E aí eu falo mais um pouco da minha perspectiva enquanto advogada de direitos humanos, que atuou no Supremo Tribunal Federal, que tem sido o último espaço de esperança para grupos que advogam para esses movimentos, esses coletivos, né? Então, a gente tem uma história recente no qual o Supremo ainda atua na defesa e na garantia de direitos. Acho que a gente tem que observar como isso se dá, mudou, a gente teve modificações dentro da composição do Supremo, né? Mas todas as decisões majoritárias que estão ali sendo colocadas, eu estou observando que ainda há uma conformidade com o que está ali sendo ancorado pelo texto constitucional. E tem decisões, tem discussões que estão sendo importantes dentro do Supremo e que estão sendo travadas a nível de processos estruturantes. E isso é importante a gente dizer, porque os processos estruturantes, ou seja, todas essas ações, descumprimento de preceito fundamental, arguições de descumprimento de preceito fundamental que colocam o estado de coisas inconstitucional, que a gente tem visto como um mecanismo que muitos grupos sociais têm se valido, eles não se dão por encerrados somente com uma decisão, porque eles abrem todo um processo de diálogo entre poderes para que essa decisão ela seja implementada, executada, e muita coisa pode ser alterada dentro desse processo de composição. Os efeitos disso a gente não consegue medir agora, né? Acho que tem um tempo aí de desenvolvimento do direito e ver os impactos de como essas decisões vão se dar dentro da nossa sociedade, mas é um instrumento novo que organismos de defesa de direitos desses grupos têm se valido e que têm tido resultados interessantes. Então, e não acabam por si só em um só julgamento, né? Como foi no passado, por exemplo, o reconhecimento das uniões homoafetivas. Dão uma série de lições de casa para os poderes irem desenvolvendo aí no decorrer do tempo. Legal. Sheila, nós estamos caminhando para o final, e aí eu queria, para a gente encerrar o programa, eu queria falar contigo. Já vemos, inclusive, na formulação de políticas públicas, no debate, chegando na imprensa, a importância da ascensão de quadros negros, do movimento negro ou não, ligados ao movimento ou não, em espaços de poder e espaços relevantes da vida pública brasileira. Nós estamos há exatamente um ano da eleição de 2026. Queria que você falasse qual é o estágio hoje em que está a organização do movimento negro,
tá? E como tem sido o debate com o governo? Se há uma proximidade com o governo, como está essa relação hoje em dia? Eu acho que é extremamente importante nesse momento de movimento, visto que algumas batalhas maiores, né, estruturais da nossa sociedade, elas conseguiram com que a gente avançasse, como a defesa do Estado Democrático de Direito, que está na centralidade da agenda de todos os movimentos sociais, não só do movimento negro, que a gente consiga pensar estratégias agora para o próximo ano, para o ano de 2026. O que eu vejo do movimento negro, o que eu acho que é importante, que a gente tenha a construção de uma proposta de política de Estado, uma proposta de projeto para a nossa sociedade. O movimento negro ele não se foca em um projeto eleitoral, né? Então, assim, o que envolve é pensar uma estratégia eleitoral que sirva a esse projeto de Estado, esse projeto de sociedade que o movimento negro acredita, que eu creio que seja isso, de como deve ser construído nesse momento em que o cenário mudou, que há um avanço da extrema-direita, que nós precisamos estar muito atentos a isso, que há uma política de morte cada vez mais crescente para a população negra, não só no Brasil, no mundo, né, mas que a gente precisa criar aí mecanismos que possam nos fazer avançar. Eu acho que as coisas não se fecham somente num aumento de representatividade. Essa representatividade ela tem que ser efetiva. Hoje eu tenho certeza que tem muitas políticas que surgiram no Ministério da Justiça que só surgiram porque uma pessoa como eu estava aqui. Mas não é uma pessoa como eu, uma pessoa negra, é uma pessoa negra, mas que tenha um compromisso com uma causa social, que seja cunhada pelo movimento negro, que tenha responsabilidade coletiva, que faça a construção da política de forma coletiva. Então, muito do que a gente está pautando a nível de construção da política institucional é que ela, sim, tem que ter a representatividade de pessoas negras, mas que essa representatividade ela seja para pessoas negras que, de fato, operem dentro da lógica coletiva e que vão fazer com que o projeto de Estado, o projeto de nação, o projeto de Brasil que a gente queira para a população negra, para a população brasileira em geral, seja contemplado pela política institucional. Creio que é isso, Igor. Legal. Sheila, infelizmente eu queria ter 4 horas para ficar conversando com você aqui. Tenho apenas esses Ixi, a gente pode 40 marcar. minutos. Obrigado. Olha, te agradeço muito ter aceito esse Obrigada, convite. Igor. Valeu demais. Então, gente, o PDF Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar todas as edições de segunda a sexta, às 19 horas, às 7 da noite, também conhecido popularmente, mundialmente como 19 horas, no YouTube do Brasil de Fato e também na rede TVT. Você também pode depois escutar novamente, assistir novamente, tanto no YouTube quanto nos streamings como o Spotify e também um pouquinho mais tarde, às 21h30, no Dial, no 98.9 na Rádio Brasil de Fato. Eu fico por aqui, tá? Agradeço a audiência e voltaremos.